Muito bem. Pai do Senhor, pré-adolescentes, estamos aqui, graças a Deus, para iniciar mais um trimestre da nossa escola dominical, uma escola dominical diferente, uma escola dominical online, né? E Deus proporcionou essa oportunidade, esse recurso, para que você pudesse se alimentar todo domingo na escola dominical. Me chamo Miriam Cancela Santos, congrego aqui no Retiro, sou da Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor-presidente é o pastor Ezequias Soares, e é com muito orgulho e com muito prazer e humildade que eu estou aqui para ministrar essa lição para vocês nesta manhã. A nossa lição é a número 1, que fala: a Bíblia descobre a ciência. O nosso texto áureo fala assim: se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, parte B. Então, isso quer dizer que se você conhece a Deus, você conhece todas as coisas, porque o Deus é o Deus que fez todas as coisas e Ele criou a ciência. A ciência é aquele mistério todo que a gente fica tentando descobrir, mas Deus já estava determinado tudo sobre a ciência na Bíblia. É o que eu vou te mostrar nesta manhã. Amém? Vamos iniciar então. Lendo o nosso texto que fala, e está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, do 12 ao 17. Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do 12 ao 17. Achou? Foi rapidinho? Beleza. Vamos ler todo mundo junto? O 12. Todos os que querem viver a vida cristã unido com Cristo Jesus será perseguido. Porém, as pessoas mais fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quando a você, continue firme na verdade que aprendeu, e quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe pôde lhe dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É por isso que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Essa é a palavra que nós vamos meditar nesta manhã. Amém? Muito bem. O objetivo da nossa lição é expressar a nossa confiança na Bíblia como a verdade de Deus para toda a humanidade. Segundo, perceber que a Bíblia e a ciência não são incompatíveis. As duas não são compatíveis. As divergências existem, são provocadas por cientistas que não querem crer em Deus. Então, desde o início até o fim, o cientista sempre vai confrontar a Bíblia, porque o que eles acreditam é na teoria, e a Bíblia ela não é uma teoria, ela já é escrita a verdade. Amém? Vamos iniciar então. A primeira pergunta que eu faço para você: por que eu creio na Bíblia? Pode me responder? No final a gente vai concluir essa resposta, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta: e Deus existe? Será que Deus existe? Será que a Bíblia pode afirmar que Deus existe? Sim, lá em Gênesis já se falava que Deus existe desde o princípio. Saber que Deus existe é muito bom, mas não é o suficiente. Mas o que é o suficiente? O que é importante? É saber que Ele existe, é saber que Ele é poderoso, que domina todas as coisas, que através do seu amor preparou um plano de salvação para a humanidade.
Então, pré-adolescente, nós temos que saber que no começo da Bíblia até o fim da Bíblia existe um plano de Deus, que é a salvação do ser humano. Muito bem, tudo que ele criou, tudo que ele formou foi para o benefício do ser humano. A Bíblia já confirmava a existência de tudo, lá desde o início. Nós vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. Por exemplo, a Terra é redonda. A Bíblia confirma que a Terra é redonda? Sim. Aonde? Em Isaías 40, 22, que fala assim: ele é o que está assentado sobre o círculo da Terra. Então, é um círculo da Terra. E os cientistas foram descobrir isso bem depois que a Bíblia já estava escrita. E na Bíblia, em Isaías já se falava que ele está sentado acima do círculo da Terra. Então, a Terra realmente é redonda. Mas foi o cientista que descobriu isso? Não. Foi Deus que colocou isso para nós dentro da Bíblia. Vamos para a próxima. A quase infinita extensão do universo. Porque o universo ele é infinito. Mas Isaías também, no capítulo 55 e o versículo 9, fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra. Então, ele é mais alto, então ele é uma coisa infinita. Ele é uma coisa que não tem fim. Agora, uma coisa eu tenho certeza para dizer para você, que Deus, ele mora acima de tudo. Ele mora acima do céu e do céu e do céu. Aonde está preparado a nossa Jerusalém, o lugar que Deus mora, o lugar onde nós iremos ser arrebatados, aonde nós iremos morar com Jesus. Ali é o fim. Agora, para chegar lá, só existe uma maneira: é ter o coração limpo, purificado no sangue de Jesus. Amém? Vamos para o terceiro. O ciclo hidrológico. O que é isso? É a continuação. Porque em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7, fala assim: todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nasceu os rios e tudo começa outra vez. Então, ali já se falava também sobre os rios, sobre a consequência dos rios para a natureza. E as estrelas? A Bíblia também já falava das estrelas? Sim. Em Jeremias 33, 22 fala assim: como não se pode contar o exército do céu, nem medir-se a areia do mar. Olha só, contar o exército do céu. Que exército que é esse? As estrelas. O exército, você consegue contar? Não, mas a Bíblia já estava falando. O homem não sabe quantas estrelas tem no céu. Não consegue. A Bíblia já falava isso. Então, criança, adolescente, a Bíblia fala. Tudo o que a ciência já falou, a Bíblia já estava falando há muito tempo atrás. Muito bem. Sobre o sangue, a Bíblia fala também que o sangue é a nossa vida. Em Levítico, capítulo 17, o versículo 11, fala assim: pois a vida de todo ser vivente está no sangue. E por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecido como sacrifício. Porque o sacrifício de Jesus foi vertido através da cruz pelo sangue. Nós somos perdoados pelo sangue. E lá no Levítico, quando começou a purificação, Jesus pediu para que fossem sacrificados os animais pelo sangue, para simbolizar o sacrifício dele na cruz. Então, o sangue é a vida. Nós temos vida porque nós temos sangue correndo em nosso corpo. E Jesus nos dá vida porque ele verteu o seu sangue na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, o sangue também já estava escrito desde o início da Bíblia, que o sangue é muito importante para nós e é a nossa vida.
Deu para entender até aí? Tudo bem, pré-adolescente? Tá entendendo? Tá legal? Tá? Tudo bem? Vamos continuar então. Muito bem. Agora eu pergunto, em quem nós devemos acreditar? Na ciência ou na Bíblia? E a ciência tem muita tecnologia, a ciência consegue descobrir muitas coisas. Mas a Bíblia é um livro muito antigo. Será que eu tenho que acreditar na Bíblia? Vamos lá. As coisas que a ciência inventou, que hoje nós usamos, tipo a luz, a tecnologia, construções maravilhosas de prédio, de casas, de avião, de carro, coisas lindas que hoje nós utilizamos, remédios, tipo, hoje estão tentando descobrir a vacina para o Covid-19, é a ciência que está indo atrás. Tudo isso é muito importante para a nossa vida. Para sobreviver, dependemos da ciência, pois tem comprovação da teoria científica que são importantes para a nossa sobrevivência. Tudo isso é muito importante porque nós não vivemos sem remédio, sem o carro, sem avião, sem tecnologia avançada que vai avançando. Por exemplo, hoje estou usando uma tecnologia para falar com vocês. Olha que bênção! Olha que coisa maravilhosa que Deus nos proporcionou nesta manhã, de vocês poderem aprender a palavra de Deus através dessa tecnologia. E que Ele deu inteligência para o ser humano foi e elaborou, e nós estamos conversando hoje nessa manhã. Que glória, né? Que bênção! Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Essas são algumas construções maravilhosas que o ser humano, com a sua inteligência, ele fez para nós. Não sei se vai aparecer legal no vídeo, mas depois vocês podem dar uma pesquisada em algumas tecnologias boas aí que os nossos cientistas, né, as pessoas inteligentes, fez para os seres humanos. Muito bem. Continuando, em quem nós devemos acreditar. Com capacidade dada por Deus o nosso Criador, assim como cada pessoa tem a sua inteligência. Todos nós temos inteligência, porque Deus nos deu esse presente. Uns têm inteligência para escrever, outros têm uma inteligência ótima para descobrir remédio, outras descobriu a energia. Todo mundo tem inteligência, todo mundo tem esse presente que Deus nos deu. Mas às vezes nós temos que saber para onde que nós vamos usar, porque muitos usam essa inteligência para fazer coisas erradas, e isso não agrada a Deus, porque tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para agradar a Deus. Às vezes, a ciência, ela erra em algo, alguma descoberta, tipo remédio, que não deu certo. Quantas vezes estão tentando fazer a vacina e não está dando certo? Pega aqui, não deu certo, faz de novo. Mas a gente vai tentando. Alguns carros que as pessoas constroem, de repente não dá certo. O foguete espacial vai, não dá certo, volta, tenta de novo. E assim é a tecnologia. Mas quando Deus faz, Ele faz perfeito. Porque quando Ele criou o mundo, Ele não teve que refazer nada. E quando Ele criou o ser humano, Ele também não teve que refazer nada. Porque Ele fez e assim fez. Ficou tudo perfeito. Podendo ser coisa boa, mas também pode ser prejudicial à saúde ou à sua própria natureza. Tipo, construção, se você não souber construir, vai atrapalhar a natureza, vai prejudicar a natureza, como a gente vê, às vezes o homem destrói a natureza para fazer grande construção, destrói os rios para fazer grande construção. Então, às vezes o remédio não dá certo para o seu corpo, acaba destruindo o seu corpo humano, dando doenças no seu corpo humano. Então, às vezes não dá muito certo. E outras coisas, a tecnologia. Na tecnologia, às vezes acaba o diálogo, acaba a convivência da família, porque fica só na tecnologia as pessoas, e acaba atrapalhando a convivência do ser humano. Tipo, né?
Aqui eu coloquei um exemplo da tecnologia circulando pelo mundo, né? Muito bem. Aqui um outro exemplo, não sei se vai dar para ver legal, mas tudo bem. Coloquei a natureza contra a construção, né? O homem. Muito bem. Continuando. Muitos fazem, como eu falei, pela fama, pelo dinheiro, em primeiro lugar. A ciência, por isso que eu falo que ela falha, porque o ser humano, ele não está preocupado com o que vai acontecer, ele está preocupado primeiro em conquistar. Muitos sim, eles vão primeiro, pesquisam, vão fazer uma construção, ele pesquisa, ele faz uma outra plantação, ele faz uma outra, mas muitos não estão nem aí, vai desmatando, vai destruindo a natureza, vai destruindo o solo, vai fazendo de qualquer maneira. E isso prejudica a nossa natureza, o nosso corpo, a nossa vida, o nosso ar para nós, né? Então temos que tomar cuidado e fazer tudo para o plano de Deus, porque Deus ele nos capacita para fazer o melhor, amém? Tudo que fazemos temos que agradar a Deus. A natureza, quem criou a natureza? Isso foi a mão de Deus, tanta beleza e perfeição. Olha a natureza, olha o sol. Alguém conseguiria fazer um sol perfeito? Uma lua, um céu? Agora, olha para você, para dentro de você. Cada órgão que tem dentro de você, alguém conseguiria fazer? Não. A única pessoa que fez perfeito foi Deus, porque nós somos semelhantes a Deus e Ele deu ar para nós. Você consegue ficar 1 hora sem respirar? Não, porque o ar também quem fez foi Deus. E você consegue ver o ar? Não, mas você vive com o ar. Então, tudo que Deus faz, Ele é perfeito. E a Bíblia fala lá em Gênesis que Ele nos deu o ar. O homem jamais vai poder dar o ar para você. Hoje, muitos ficam entubados, ficam no oxigênio, mas de repente aquilo para. Se aquilo parar, o ser humano falha. Se aquilo parar, o ser humano morre, porque o ar perfeito que você precisa é Deus que te dá. Você já agradeceu isso hoje para Ele? Já agradeceu a Deus pelo ar que você respira? Pelo sol que está brilhando? Porque tudo foi Ele e jamais alguém fará novamente. Amém? Acreditar na Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro muito, muito, muito antigo. A Bíblia não tem, vou dizer quanto tempo ela existe, porque ela foi desde a criação do mundo. Mas então Jesus que escreveu? Não. Ele usou alguns homens para fazer a Bíblia. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus para escrever, porque eu não sei o que aconteceu lá em Gênesis, mas o Espírito Santo que sabe todas as coisas, ele inspirou o ser humano, para o ser humano escrever a Bíblia. Tudo o que aconteceu, como foi escrito, como foi feito, ele inspirou, ele ensinou os profetas para escreverem. A Bíblia, ela tem 66 livros, ela foi usada 40 homens em épocas diferentes, lugares diferentes, e muitos nem se conheceram. Olha só. E tudo isso, a Bíblia, lá em Gênesis, ela fala do começo de tudo, e em Apocalipse, ela fala o fim de tudo. Então, tudo que você quiser saber, está aqui dentro da Bíblia, porque já tem o começo e já tem o fim. Agora, a Bíblia, ela é uma inspiração, porque se a ciência quer descobrir sobre a Terra, já está aqui. Se eu quero descobrir alguma coisa, ela também já está escrito. É só ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, que tudo vai estar escrito aqui. Porque ela é a verdade, ela não mente. Amém? Ela é a revelação de Deus para a humanidade. O tema principal da Bíblia é Jesus, o nosso Salvador. Levar o homem a reconhecer que Jesus é o nosso Salvador para podermos morar no céu. O Antigo Testamento confirma tudo que o Novo Testamento fala.
Um confirma o outro. A Bíblia ela jamais vai entrar em conflito com um livro um outro. Não. Desde o Gênesis até Apocalipse fala sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse fala sobre a criação do homem e tudo aquilo que ele preparou para nós. Como está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que fala assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos continuar. A Bíblia é a palavra de Deus para o homem. Ela não mente e ela não falha. Ela descreve a existência de todas as coisas e a existência de Deus e viver uma vida feliz com Ele. Nós vamos ser felizes a partir do momento que nós temos Jesus no coração, a partir do momento que nós aceitamos tudo aquilo que Ele tem para nós, a partir do momento que nós cremos que a Bíblia, ela é a verdade, porque ela não falha e ela fala sobre a existência de Deus. Lá em Gênesis, quando Ele criou tudo, Ele falou, façamos. Então ali Ele já completa a existência dele. Você pode depositar toda a sua fé na palavra de Deus sem erro, desfrutar das boas descobertas que a ciência nos proporciona e refletir sobre as consequências e os erros da nossa vida e para o mundo. Agora eu vou fazer algumas perguntas para você, baseado lá no livro que a gente leu em Timóteo. Me responda, toda a escritura é inspirada por Deus? Ou toda a escritura sagrada é inspirada por Deus? O que você acha? Vamos lá? Vou contar aqui até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Achou? Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Mas qual é a diferença? Se eu fazer um livro de português, se eu escrever um livro de psicologia, um livro de matemática, é a minha inspiração e a minha inteligência, tudo aquilo que eu estudei. Mas a Bíblia não. A Bíblia ela é inspirada por Deus, porque como que eu vou escrever um livro em Apocalipse de algo que vai acontecer? É só Deus. E como que eu vou escrever um livro que já aconteceu há muito tempo atrás que eu não vivi? É a inspiração de Deus, porque Deus ele está no começo e Ele está no fim. Ele sabe de todas as coisas. Então, a Bíblia Sagrada é uma inspiração de Deus. Vamos para a segunda pergunta. O servo de Deus deve estar preparado para fazer todo tipo de ação? Ou o servo de Deus deve estar preparado para fazer todo tipo de boas ações? 1, 2, 3, 4, 5. Achou? Muito bem. O servo de Deus deve estar preparado para fazer todo tipo de boas ações. Não é só uma ação, não é só duas, não. Todos. Tudo aquilo que tiver à sua mão para fazer o bem para o ser humano, para o seu próximo, você faça. Muito bem. Vamos para a terceira. Todos que querem viver uma vida cristã unido a Cristo jamais será perseguido. Ou todos que querem viver uma vida cristã unido a Cristo serão perseguidos. Corre lá, vê lá em Timóteo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, muito bem, achou? Todos que querem viver uma vida cristã unido a Cristo serão perseguidos. Por quê? Vamos lá, pensa aí. Por que nós vamos ser perseguidos? Nesse tema que eu estou falando sobre a ciência e a Bíblia. Porque a Bíblia ela sempre vai estar ao contrário do que a ciência diz. Por exemplo, a ciência fala que nós viemos da onde? De um macaco. Que tudo que criou foi numa explosão. E a Bíblia fala o quê? Que tudo foi Deus que fez. Ele falou e criou. E que o ser humano foi criado do barro. E ali ele nos deu vida. Então, a ciência e a Bíblia, ela vai entrar em contradição. E se você for, você vai ser perseguido. Porque você vai falar sobre a Bíblia e eles não vão concordar. Se você falar que nós vamos morar no céu, que nós vamos se arrebatar,
pessoal entra e fala que você é louco, que você está errado, que isso não vai existir, que Deus ama o mundo e que jamais vai destruir o mundo. Mas aí você prova para ele, porque Deus ama o mundo, foi que ele mandou Jesus para nos salvar e levar a gente para o céu. Ele ama o mundo, ele ama o que ele fez, ele ama a natureza, mas o mais importante, ele ama você. Ele ama você, por isso que ele morreu e quer te levar para morar com ele no céu. Amém? Só a Bíblia pode dar a sabedoria que leva à salvação. A Bíblia também é útil para ensinar a verdade e condenar o erro. O que é verdade? Verdade significa estar de acordo com o real e a realidade daquilo que é certo. E o que é certo? É a Bíblia, lá em Salmos 117, versículo 2, parte B, diz que a verdade do Senhor é para sempre. Então, se a verdade do Senhor é para sempre, a Bíblia é para sempre. Leia a Bíblia, aprenda com ela os ensinamentos maravilhosos. Isso fará uma enorme diferença para a sua vida. O seu futuro depende disso. Depende de você estar ligado com Deus, ligado com a Bíblia, para todo dia você se alimentar e conhecer a Deus. Agora a Bíblia, ela tem alguns significados que eu vou falar rapidinho com vocês. A Bíblia, ela é uma lâmpada, uma luz. Por que ela é uma luz? Porque ela nos ensina o caminho. A luz, no escuro, ela brilha. Então, ela vai brilhar, ela vai te mostrar o caminho, porque ela é a luz. Ela vai falar assim, olha, vem por esse caminho, não vai para aquele caminho vai te levar à maldição. Nós temos que seguir o que a Bíblia fala. Também fala que é ouro. Por quê? O ouro é uma coisa muito preciosa, uma coisa de valor. A Bíblia, ela é valiosa demais para a nossa vida. Ela nos conduz a tudo, porque ela tem muito, muito valor. O ouro é um metal precioso e a Bíblia é uma palavra maravilhosa. Ela também é como um martelo. O martelo, ela é usado para prego, para quebrar alguma coisa. E a Bíblia? Ela quebra o nosso coração. Quando o nosso coração está em pecado, quando o nosso coração está duro, que está arrogante, a Bíblia ela vem. Quando a gente lê lá nos Salmos, os capítulos e livros, aquilo vai nos quebrantando o nosso coração. A gente vai ficando conhecendo Deus. Então ela é como um martelo que vai esmiuçando a sua vida e você vai chegando a Deus. Ai, eu tenho um coração duro. Leia a Bíblia, faça uma oração que seu coração vai ser quebrantado diante de Deus. E fala também que a Bíblia é como um espelho. Por quê? O espelho você se vê. Quando você olha no espelho, você reflete aquilo. E a Bíblia fala que nós refletimos quem? Deus. Quando eu me vejo, eu vejo Deus. Então, Deus, ele é nosso reflexo. Então, tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que eu sou é de Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Então, por isso que fala que nós somos como um espelho. Aquilo que reflete em você é a presença de Deus, também. Mel. A Bíblia é como mel. Por quê? Porque gente, o mel ele é muito doce. O mel ele é muito gostoso. Agora imagine você comendo a Bíblia, se alimentando da Bíblia como se fosse um mel, porque a palavra de Deus ela é doce, ela calma a nossa vida, ela é tudo aquilo de bom que o ser humano precisa quando ele está desesperado. Ele vem como um bálsamo para a nossa vida. Ela também como uma semente. Por que semente? Porque a gente vai plantando no nosso coração todo dia que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus é lindo, que Deus é tudo para a nossa vida. E ali ele vai nos alimentando, e nós vamos crescendo na fé, nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Amém? E como água, porque a água, ela limpa tudo. Tá sujo, jogou água, limpa. Assim é a palavra de Deus.
quando nós nos alimentamos, quando a gente lemos, quando a gente aprendemos, quando a gente pesquisa, aquilo vem e limpa o nosso coração, limpa toda a maldade, limpa todo o pecado e nós nos tornamos uma pessoa limpa, purificada. A Bíblia também fala que ela é uma espada, ela é leite, ela é pão, ela é carne e ela é fogo. Nós não vamos entrar muito nesses detalhes, mas fica nessas palavras como água, semente, mel, espelho e martelo, ouro e lâmpada, como símbolo da Bíblia. Então, pré-adolescentes, que Deus abençoe a sua vida, que Deus conduza você em todos os caminhos que você for fazer e saiba que tudo que Ele planejou para você vai dar certo, porque já está escrito, porque já está na Bíblia, que a vida nossa, ela é baseada através da Bíblia, ela é baseada através de Gênesis a Apocalipse. E tudo aqui, e a ciência ela veio para completar tudo aquilo que você precisa para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua casa, para o seu trabalho, mas a sua vida espiritual, que é o mais importante. Isso é só Jesus que pode dar, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que no próximo domingo estaremos juntos novamente com outro tema, dizendo o universo criado por Deus. Olha que coisa linda que vai ser o tema da nossa segunda lição, o universo criado por Deus. Pré-adolescente, fica com Deus e que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Amém.